Converso com o engenheiro agrônomo, doutor em nutrição de plantas na Harvest Agro, o Roberto Reis. Olá, Roberto, tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia. Prazer estar conversando com vocês. Ok, a sua empresa Virschat, ela é especializada em produzir fertilizantes. Na verdade, nós comercializamos aditivos para revestir fertilizantes Tá. e, com isso, produzir um fertilizante de eficiência aumentada, um fertilizante que reduz as perdas e promove a melhor nutrição das plantas. Bom, o que você achou da nossa reportagem aí? Agora, o fertilizante virou o assunto, né? Quer dizer, porque nunca se deu conta, dizer, o Brasil importava o que precisava e ia produzindo alimentos, etc. e tal. A guerra na Ucrânia lá, entre Ucrânia e Rússia, despertou aí um problema seríssimo. Nós somos dependentes aí de nitrogênio, fósforo e potássio, né? Principalmente os dois últimos. Mas o nitrogênio, que é o assunto da sua entrevista aqui, o santo nitrogênio, né? Ele que deixa as plantas viçosas e verdinhas, aquele verde bem bonito. O santo nitrogênio a gente ainda tinha alguma autonomia, porque a Petrobras produzia alguma coisa aqui a partir de gás natural, né? Só que a Petrobras foi saindo do mercado desde 2015, se eu não me engano, e vendeu, fechou algumas plantas e vendeu outras, e nós, com o aumento da produção, nos tornamos mais dependentes também do nitrogênio, onde nós tínhamos um pouquinho de autonomia. Antes de entrar nesse assunto, eu queria a sua opinião sobre esse fertilizante aí orgânico, como nós vimos na reportagem, porque é uma coisa que sempre se utilizou em pequena escala, né? Mas agora parece que ele começa a ser produzido em larga escala e começa a ser procurado também. Antes, eu queria que um parecer seu sobre esse mercado. Vamos lá. O fornecimento do nutriente através de uma fonte orgânica é muito bem-vindo, porque temos que reaproveitar o que seria resíduo de produções da bovinocultura, produção de frango, e para que seja reaproveitado, seja reciclado. Então, realmente é bem-vindo o uso de adubos orgânicos para a produção de alimentos, né? O adubo orgânico tem condição de fornecer efetivamente a nutrientes para a planta? Sim, tá? Só que, como qualquer ferramenta, ele tem vantagens e desvantagens, né? Ele é um produto natural, sim, tem muita fatia da sociedade que está buscando esse tipo de alimento, é válido, né? Porém, ele normalmente tem baixas concentrações de nutrientes. Então, isso impacta na questão de transporte, né? Imagine eu transportar um produto com 5% de nutriente versus transportar um produto com 40% de nutriente. Então, se eu transportar um produto menos concentrado, eu vou ter uma despesa de transporte maior. Então, por isso que eu falo, é válido, é interessante, tem vantagens e desvantagens. Então, dependendo do nicho que você vai atuar, ele é muito bem-vindo, né? Porém, sim, é possível trabalhar de forma efetiva, de nutrir a planta de forma com adubos orgânicos. Nós estamos falando aqui de pequenos produtores, produções direcionadas, como a própria reportagem mostrou. Agora, em larga escala, a gente tem que achar uma solução para o nitrogênio. E aí, o que é que vocês, como é que vocês estão trabalhando o nitrogênio, especificamente assunto dessa É, entrevista? Perfeito, vamos lá, né? Importante frisar, né, que o nitrogênio é considerado um nutriente sem o qual a planta não completa seu ciclo de produção, né? Ele, juntamente com fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e os micronutrientes, todos são igualmente importantes. Um não substitui o outro, né? A planta pode retirar esse nitrogênio do solo, né? Infelizmente os nossos solos, os solos de clima tropical, não têm normalmente altas concentrações, altas quantidades armazenadas de nitrogênio. Isso faz com que nós tenhamos que colocar, que fornecer esse nutriente para as plantas. Pode ser feito da forma utilizando fontes orgânicas ou fontes minerais, né? Porém, como eu comentei, as fontes orgânicas têm uma limitação da questão operacional, o que faz com que, em agricultura de larga escala, as fontes minerais sejam utilizadas, né? E aí nós caímos na questão dos adubos minerais, né? Que normalmente para serem produzidos depende de certas reservas, que infelizmente no Brasil nós não temos, que no caso seria o gás natural. Como você bem comentou, a Petrobras tem saído do mercado, fazendo com que nós dependêssemos ainda mais de trazer produtos de outros países para cá. Outro ponto também interessante a ser comentado, que a produção, o custo de produção de outros países tende a ser menor do que o custo de produção nacional.
Então, quando a gente busca produtos mais baratos, a gente acaba deixando de produzi-los internamente. Então, é uma faca de dois gumes, né? Procura-se produtos mais baratos e acaba ficando sem a produção interna. Mas hoje nós temos aí a questão de várias ferramentas para tentar minimizar esse impacto. O governo está buscando alternativas através do Plano Nacional de Fertilizantes, mas nós temos várias estratégias para poder realmente melhorar o aproveitamento do fertilizante, seja ele nitrogenado, potássico, fosfatado, etc. Tá? Que vai desde de receitas básicas, né, como também coisas mais aprimoradas. Quando eu falo de receitas básicas, é fazer o bom arroz com feijão na lavoura, né, Tá. de poder trabalhar com plantio direto, por exemplo, é uma boa forma de você começar a melhorar esse aproveitamento. Tudo que você promove acúmulo de matéria orgânica no solo, você tende a melhorar o aproveitamento de fertilizantes. E hoje nós temos também no mercado os fertilizantes de eficiência aumentada, né? Porque hoje a gente joga mais adubo do que a planta precisa, tá? E isso é feito de forma tecnicamente correta para compensar o que é perdido, né? E, então, hoje nós temos alternativas para poder minimizar essa necessidade de colocar tanto adubo no solo. Bom, vamos lá então. Quando você diz minimizar, é porque a chuva leva um pouco embora e também fatores como vento e etc, etc e tal. E a planta acaba não absorvendo tudo aquilo que é jogado, então você tem um desperdício. Como é que é a aplicação desses fertilizantes reforçados, que diminuiriam o custo de produção do insumo, né, e de utilização e ainda por cima proporcionam um maior rendimento da planta? Exatamente, né? Como nós estamos falando de nitrogênio, né, é importante para quem está nos ouvindo entender que quando a gente aplica esse fertilizante no solo, ocorrem algumas reações químicas que são indesejadas que levam ao não aproveitamento pela planta. Hum. Quando esses fertilizantes de eficiência aumentada, esses fertilizantes protegidos, eles estão atuando, eles vão muitas das vezes interferir nessas reações, consequentemente reduzindo o que será perdido, fornecendo efetivamente o nutriente que ele contém para a planta. Você Ou usou um seja, termo em aí. vez de colocar adubo no solo para ele Não, ser não. perdido para o. Desculpe? Não, não. Em vez de colocar o adubo no solo para ele ser perdido, você está colocando ele em concentração maior e você usou uma palavra aí, protegido. Como é que é esse sistema de proteção? Porque ele estaria, de certa forma, encapsulado e não perderia o efeito e só a planta aproveitaria? É mais ou menos isso? Exatamente. Didaticamente, a gente pode separar esses fertilizantes em dois grupos. Primeiro, a liberação lenta e controlada é uma barreira física que controla a solubilização do adubo. E o outro grupo é o estabilizado. São proteções químicas que vão interferir nas reações químicas indesejadas que eu comentei. Tá? O objetivo deles, justamente, é reduzir o que seria perdido, o que não seria aproveitado pelas plantas. Tá. Existem vários produtos no mercado de eficiência técnica comprovada que trazem esse benefício. São produtos que começaram a ficar em evidência por volta de 2008 aqui no Brasil. Foi quando houve o primeiro grande boom de aumento de preço de fertilizantes, né? Que Uhum. até então adubo era relativamente barato, então não se dava muita atenção a ele, né? E com isso esses fertilizantes começaram a aparecer. Trata-se de mais uma ferramenta à disposição do agricultor, né? Nós trabalhamos com a tecnologia Polycoat nesse sentido, que ela vai reduzir as perdas de volatilização, perda de lixiviação e fornecer um nitrogênio em que a planta gasta menos energia para ser metabolizado, Entendi, né? É entendi. como se a gente desse para ela uma carne mais macia, ela não gasta tanta energia para fazer, entre aspas, a digestão. O teu exemplo é bom. É como se você desse uma carne mais macia, então ela não gasta tanto para fazer a digestão. Só para ter uma ideia, utilizando essas tecnologias, você pode ter um aumento de produção, tem um percentual, e aí também Sim, em relação a custos, quanto é que você vai diminuir no custo geral, porque você já começa diminuindo porque não está desperdiçando, né? Isso que é verdade. exatamente. Essa tecnologia que a gente já trabalha há mais de 10 anos, né? Já temos trabalhos publicados em diferentes revistas científicas, muita publicação em congressos nacionais, né? Ela visa aumentar a eficiência do uso do fertilizante, no caso do adubo nitrogenado. A simbologia que a gente faria é como se a gente trabalhasse com uma gasolina aditivada. Em vez de Uhum, ela rodar 10 quilômetros por litro, ela pode fazer 14 quilômetros por litro, tá tá? certo. Então, se eu encher o tanque com essa gasolina aditivada, eu vou conseguir andar uma distância maior. Como também, se eu tivesse colocado uma quantidade menor de combustível no meu tanque, eu conseguiria andar a mesma distância que a gasolina comum, tá? Então, eu sempre gosto de frisar, essa tecnologia, a tecnologia Polycoat,
ela é usada para aumentar a eficiência do adubo nitrogenado, Uhum. o que pode ser levado para aumentar a produtividade, com certeza. Você me perguntou em termos de percentuais, de quanto que a gente consegue aumentar. Nos trabalhos que nós temos feito, nós temos observado um aumento médio em torno de 15% de produtividade, tá? Como também nós podemos fazer um ajuste da adubação, tá? Muita gente questiona se é interessante ou não fazer o ajuste de adubação, mas eu falo que é o seguinte: quando eu quero aumentar a produtividade, eu estou melhorando a questão do nitrogênio, eu tenho que lembrar da lei do mínimo. Não adianta melhorar o fornecimento do nitrogênio e deixar de lado o fósforo, o potássio, não Uhum. utilizar uma semente de qualidade potencial genética alto. Então, às vezes, eu invisto em nitrogênio e não consigo aumentar a produtividade. Como também eu posso pensar em fazer um ajuste da adubação. Por quê? Ao trabalhar com adubo comum, eu jogo a mais do que a planta precisa para compensar o que é perdido. Se eu reduzo o que é perdido, por que não trabalhar com a quantidade menor? É, Não há problema nenhum de fazer isso, é. desde que seja feito com critério. Ah, e qual que é o critério? Eu tenho que saber o que a planta precisa. Uhum. Hoje, para as Análise. principais culturas, seja soja, milho, cana-de-açúcar, algodão, é sabido para quantos quilos de nitrogênio eu preciso para produzir, por exemplo, uma saca de soja. Ok. Quantos quilos de nitrogênio eu preciso para produzir uma saca de milho, né? Eu dei o exemplo da soja, mas a soja tem a inoculação que dispensa o uso de fertilizantes. Mas Sim. para milho, para algodão, para cana-de-açúcar, tudo isso é conhecido. Então, respeitando o que a planta precisa, não colocando menos do que é necessário para ela ter uma boa produtividade, eu posso fazer esse ajuste pelo fato de que, com o adubo convencional, nós colocamos mais do que a planta precisa, Tá. tá? Ok. E você deu bem um exemplo, quer dizer, as outras partes não podem ser esquecidas, né? É que nem Não, o tripé na pecuária, é nutrição, sanidade e genética, né? Não adianta ter genética se você não tem boa nutrição, não adianta ter nutrição se você não tem genética. O conjunto todo tem que ser utilizado, a técnica toda, de modo geral. exatamente. Na Né? agricultura a gente fala muito da lei do mínimo, o pessoal usa muito o barril com aquelas ripas de madeira, né? Aham, aham. A quantidade de água que eu consigo colocar dentro desse barril, ela é limitada pela ripa de menor tamanho. Então não Sim. adianta aumentar todas as ripas e deixar uma ripa pequena que eu não vou conseguir encher o meu barril. Mesma coisa na nutrição. Não adianta eu pensar só no nitrogênio e esquecer do resto. Não adianta pensar só no fósforo e esquecer do resto. Todos são igualmente importantes, seja macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, quanto os micronutrientes. Só para a gente terminar, esse fertilizante nitrogenado, ele já é dado na mistura correta, já com o fósforo, o potássio e alguns outros ingredientes, ou ele é colocado separadamente como um plus, né? Um up, que vai mudar o aspecto geral da cultura? Bom, vamos lá. Como eu disse, nós não comercializamos o adubo revestido, o Tá. adubo tratado. Nós comercializamos eles para misturadoras, né? Hoje, por exemplo, a Nutrien utiliza essa tecnologia para a produção de um adubo chamado Ultimax, como a Copavel também lá no Paraná também usa essa tecnologia para a produção do adubo chamado Ureia Super. Então, o que acontece? Essas empresas adquirem esse aditivo nosso, fazem o revestimento da ureia e isso vira uma matéria-prima. Essa ureia revestida pode ser usada pura, ou em mistura com cloreto de potássio, ou em qualquer outro tipo de mistura em que a ureia normalmente iria ser utilizada. Então, dependendo da necessidade do agricultor, ele pode ter um produto só à base de nitrogênio, um produto com nitrogênio e potássio, fica a escolha do produtor. Tá. A receita do bolo fica à escolha do produtor. Ok. Roberto, para quem quiser saber mais sobre vocês, qual é o endereço de internet? Vocês podem procurar nas mídias sociais, né, pela palavra Wishart ou pela palavra Polycoat, né? Polycoat é o nome do aditivo. Nós temos também o nosso site, que vocês também podem entrar. E lá nós temos toda e qualquer informação para vocês pegarem mais sobre a questão da tecnologia. Frisando que trata-se de uma tecnologia testada e validada há mais de 10 anos, e isso é importante na tomada de decisão do usuário, no caso do agricultor, né? Quando vou escolher comprar alguma coisa, eu quero saber se ele funciona, se alguém usou, aonde foi usado, se tem trabalho de pesquisa validando essa tecnologia. É. Então, trata-se de uma tecnologia que não está chegando no mercado hoje, não chegou ontem. Há praticamente 10 anos nós estamos trabalhando com essa tecnologia, tanto na linha de nitrogenados quanto de fosfatados também. Ok, Roberto, muito obrigado aí pela participação. Uma ótima semana para você e até breve.